Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio, e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia 2 monstros serão distribuídos como alimento, um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. E um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendaim. A leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão o primeiro dos homens, cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar, e o outro no seco deserto. E ele disse: Tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: Estes 2 monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então crianças serão mortas com suas mães, e os filhos com seus pais. Julgamento veio sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal, e negaram o Senhor dos Espíritos. Naqueles dias as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. E enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração, e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes, e aqueles que possuem a terra. Pois estas águas de julgamento serão para sua cura, e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão, e não acreditarão, que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disto, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento o Santo Miguel respondeu, e disse a Rafael: O poder do Espírito precipita-me daqui, impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos. Quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu, e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: Quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram, quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. De igual maneira também o Santo Racael, disse a Rafael: Eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm se conduzido. Portanto ele traz sobre eles um secreto julgamento, para sempre e sempre. Pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos.
Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Asticapa, o terceiro é Armen, o quarto, Cacabael, o quinto, Tuel, o sexto, Rumiel, o sétimo, Daniel, o oitavo, Cael, o nono, Baraquel, o décimo, Azazel, o 11º, Armeus, o 12º, Batarial, o 13º, Bazazael, o 14º, Ananel, o 15º, Turiel, o 16º, Simapizel, o 17º, Ietarel, o 18º, Tumael, o 19º, Tarel, o 20º, Rumel, o 21º, Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Ecum. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos, e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos gerando humanos. O nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva, e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo, e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemui. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito, e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim como pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos e puros. Nem poderia morrer, o que destrói tudo, tem afetado-os, mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo o iníquo golpe de espíritos e de demônios, o golpe do embrião no ventre, para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia, pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao Santo Miguel, para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome, e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens, possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é, e forte. E estabelecido este juramento de Acai pela instrumentalidade do Santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito, para sempre. Por ele a terra foi inundada no dilúvio tendo suas partes escondidas. Dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre, e por este juramento o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação, para sempre e sempre. Por este juramento o Sol e a Lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre e sempre. Gratidão por assistirem. E até o próximo vídeo.